Pessoal, sempre com um sorriso, né? É muito bom começar o dia. Eu quero dividir com vocês, né? Compartilhar com vocês. É óbvio que ideias é uma coisa assim muito fascinante, né? Eu as coloco, você pensa, você tem a sua posição e você chega às suas próprias conclusões. Isso é chamado em filosofia dialética, né? Eu chego com uma tese, você chega com uma antitese, que é uma antítese, o contrário, e nós saímos com uma síntese, tá? Mas eu quero falar de 3 milagres que envolvem a Bíblia Sagrada. A Bíblia, como toda ciência, é um turbilhão, é 1 milhão de coisas que envolvem a Bíblia. Mas eu quero falar de 3 palavras que são fundamentais para entender a Bíblia. A Bíblia é um livro de revelações, tá? Quer dizer, ninguém pesquisou nada. Todo livro tem bibliografia, sabe? Todo livro tem bibliografia. Outra coisa, se uma pessoa lê um livro só, e deve ser citado que ele leu lá e tudo mais, conforme as técnicas, né? Conforme a didática, ele tem que pôr lá e tal. Mas se ele lê um livro, pode dizer que ele roubou, né? Se ele lê 5 livros, ele está começando a ser um estudante. Mas se ele colocar que leu 20 livros para escrever os pensamentos dele, ele é considerado aí um pesquisador. Isso é super aceitável. Mas pega a Bíblia, põe ela de capa a capa, vê se tem bibliografia. E é lógico que as pessoas arrumam argumento para tudo. Um dia perguntei isso para o meu professor na Unifeg, né, o Ailton, que era professor de língua portuguesa, de filosofia, tudo mais. Falei, Ailton, Bíblia não tem bibliografia. Ele disse, não, isso aí foi vaidade dos homens. Não tem porque foi revelação. Foi Deus que se revelou. Foi Deus que levou esses homens a saber aquilo que nós sabemos. A segunda palavra que envolve essa dinâmica da Bíblia, essa estrutura da Bíblia, essa engenharia da Bíblia, é a palavra inspiração. Aqueles homens que escreveram a Bíblia, eles estavam inspirados. O que é isso? Eles estavam sob uma influência do Espírito Santo, mas não estavam fora de si. Eles não estavam fora de si, sabe por quê? Porque quando uma pessoa escreve, ela deixa os traços literários dela. Por exemplo, o Fernando Pessoa, ele se passou por várias pessoas, por vários escritores, né? É o chamado heteronômios, né? Ele escreveu como Fernando Pessoa, ele escreveu com alguns outros pseudônimos, né? Porque era outro estilo, entendeu? Era outro estilo. Por exemplo, o rei Salomão. No último capítulo de Provérbios que é atribuído a ele, lá fala de 2 outros reis. Quer dizer, Salomão que incorporou isso que ele sabia deles, ou Salomão usou agora um pseudônimo para falar dele, né? Então, esses homens estavam sob inspiração. Por exemplo, por que nós não temos uma conclusão se foi Paulo ou se foi Apolo que escreveu o livro da carta aos Hebreus? Porque Paulo escreveu 13 cartas e não tem o estilo dele, não tem o estilo literário. Então, eles não estavam fora de si, eles estavam inspirados. Agora, uma outra coisa, quem prega bem, quem prega bem não, quem prega e chega lá no púlpito, lá na tribuna e é usado por Deus e comunica, o povo é alimentado, prega a Bíblia, a pessoa sai ali cheio da palavra, sai cheio de fé. As pessoas têm mania de dizer assim, mas aquele pregador lá estava inspirado, hein? O nosso pastor hoje estava inspirado. Não, ali não cabe. Se for falar as palavras corretamente, não cabe a palavra inspiração para quem prega a Bíblia. Para quem prega, ele está iluminado. Ele está iluminado. Olha, a Bíblia é uma revelação. Quem escreveu 40 homens, levou-se 1500 anos para escrever uma antiga aliança, homem de todas as categorias, todas as classes, gente da roça, gente da cidade, gente que viveu em palácios, gente de cultura, médicos, homens mais simples e épocas diferentes. A Bíblia é por isso que é um livro é um livro milagroso, né? Porque inclusive na hermenêutica, como é que você lê um livro de 6.000 anos atrás e ele tem uma mensagem como se fosse escrito no jornal de hoje? Então, quem está pregando está iluminado. Quem escreveu estava inspirado. E Deus fez a revelação de contar ao homem. Por quê? Porque o conhecimento não era escrito. O conhecimento era verbal. E outra coisa, quando Moisés começou a escrever,
Ele escrevia em coisa de tijolo. Olha que deficiência, escrevia no tijolo, depois escreveu-se no pergaminho, depois escreveu no papiro. Interessante que acompanhou o radical, né? Pergaminho, papiro, e nós chegamos até o papel. E hoje nós temos o que? O celular, nós temos o notebook, nós temos essa mídia, né? Onde está aí todos os livros, está a Bíblia, Sagrada. E quer dizer, olha que evolução. E os homens passaram a escrever. Por isso que o Sócrates nunca escreveu nada. Jesus houve uma outra intenção, né? De não escrever, para as pessoas não dar mais valor ao escrito. Você não vê quando morre uma pessoa aí muito famosa, o John Lennon, morre uma pessoa muito famosa, aí vai vender, por exemplo, a roupa que ele vestiu, Elvis Presley. Uma coisa assim muito esquisita, né? Que tecido é tecido, roupa é roupa. Ah, não, vamos vender a primeira obra literária do Brasil, né? Obra de Pérola Vaz de Caminho. Aí vale milhões. Por quê? Não, peraí, ué, né? Não, vamos gastar dinheiro com coisa útil. A Bíblia diz que a gente não deve gastar dinheiro com aquilo que não é pão. Um abraço para você aí. Tchau, tchau.